Olá pessoal, tudo bem por aí? Hoje aqui a gente vai falar sobre mulheres. Só que antes vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, tocar o sininho para poder ser notificado quando tiver vídeo novo. E ainda por cima tem aquela história aí, deixa seu comentário se achou bacana, se não achou, o que tem, o que você pode ajudar, enfim. E você também pode compartilhar com os amigos, conhecidos, porque às vezes a gente trata sobre Nova Friburgo aqui, mas é um tema que você pode compartilhar e levar para outros lugares, né? Então aqui ao meu lado, gratidão por você ter vindo aqui, Romina Carvalho, que é friburguense, mas é militante da vida. Isso já é fantástico, né? Porque é militante da vida. E aí, por ser mulher, também isso é muito forte, ela participa de diversos movimentos, está sempre envolvida com algum movimento aí que é para orientar nesse cuidado, né, do dia a dia. Romina, seja bem-vinda. Você está morando lá em Lumiar, não é isso? Mas já morou aqui? Já, moro em Lumiar há 30 anos, mas quando meus filhos eram pequenos, por uma opção de escola, eu vim morar aqui. E aí, como é que é hoje? Porque, vamos dizer assim, trazer o tema bem para a atualidade, né? Sim. Como é que está essa questão da violência aí contra a mulher, que a gente está vendo que nacionalmente, não vamos nem sair do Brasil não, vamos ficar aqui pelo Brasil. Como é que está isso? E aí vocês têm lá em Lumiar um grupo que tem se falado bastante? Na verdade, é um grupo chamado Mulheres na Serra e não é um grupo só de Lumiar. Porque a princípio nós fizemos 2 núcleos e tal, mas sempre é um grupo. Então é um grupo de mulheres na Serra que surgiu a partir do caso de feminicídio. Do caso daquele feminicídio que foi duplo, em outubro, se eu não me engano, na estrada de Lumiar, né? Mas as meninas eram de São Pedro da Serra, muito chegadas. E a partir disso nós conseguimos unir essas mulheres e montar esse coletivo. Porque foi uma coisa assim, porque chocou. A gente sabe que as coisas acontecem, mas aqui foi uma coisa muito gritante, porque foi uma pessoa pública, porque ela tinha um estabelecimento, né? Então assim, foi muito gritante e até mesmo por conta do rapaz, do homem que fez isso, que aparentemente não tinha uma postura violenta. E de repente aconteceu esse crime. Exatamente, né? É importante porque assim, sempre a base, né? Teoricamente a base é o amor, né? Então assim, é o ciúme e na verdade a gente vive nessa sociedade muito machista, né, que impõe muitas coisas às mulheres, e esse grupo é para alertar, né? Friburgo é uma cidade que tem um índice alto de violência contra a mulher e é para alertar, para a gente não se calar, para a gente se unir, para a gente poder falar disso, né? Quando se... Não pode falar. Desculpa, mas quando se monta um coletivo, por que se monta um coletivo? É porque realmente a gente não está tendo esse espaço de fala. Então, o objetivo, nós não somos anti isso, anti aquilo, não é o ódio, é o amor mesmo que vai nos unir. Porém, com uma consciência do nosso papel, do nosso direito, para não ter aquela coisa do machismo, das imposições, entendeu? Porque esse grupo funciona mais ou menos assim, pelo que eu entendi, é um grupo no WhatsApp, mas é um grupo também real, né? Presencial, físico. Presencial. E aí seria uma troca de experiências, porque eu acho que as pessoas então levam algumas coisas que acontecem, ou que ouviram dizer, ou como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A porta do armário pegou no meu rosto. E aí, que história é essa? O armário sozinho, né? Será que porque foi isso? Porque nós mulheres, né, temos ainda muita vergonha de denunciar. Geralmente o agressor é uma pessoa muito próxima, né? Nós temos vergonha nós temos medo do que possa acontecer com essa denúncia. E, na verdade, isso acontece todo dia, diariamente, cotidianamente, e a gente tem muito essa ideia de violência ser a física, mas existe uma violência, né, muito maior e talvez mais dolorida em determinados casos, que é a violência psicológica, a violência no trabalho, né? O homem ganha mais do que a mulher exercendo a mesma função, né? A gente tem sempre um lugar, quando a gente fala disso, a gente tem sempre um lugar
para a mulher e um lugar para o homem acima, né? E nós vivemos numa sociedade, Friburgo ainda é uma cidade muito conservadora, né? Eu acho que já quebrou muito isso, né? Eu acho que já se quebrou muito. A gente que está na vida, já está militando, assim... a gente vê que houve uma melhora, mas é um empoderamento que a gente quer das mulheres para elas poderem falar, para nós, né? Eu me incluo. E não sei se é por aí, mas assim, que nós mulheres não sejamos obrigadas a ter que responder com o tom de voz mais agressivo, simplesmente assim, você precisa me respeitar. Se eu falei não quero uma determinada coisa, você, tipo, respeita. Às vezes, é coisa de escutar, né? Eu ando muito transporte público, e aí tem assim, meu marido chegou em casa chateado da vida e tal, e aí falou, prepara isso pra mim, e não quero falar hoje. Isso é violência. Isso é violência, isso faz mal aqui dentro, porque de repente a mulher, ela tá cheia de amor para dar, querendo trocar como foi o dia dela, e a outra pessoa, lógico, isso é uma violência entre os seres humanos, né? Vamos deixar isso claro que isso acontece entre outros membros de uma família e tudo mais. Mas a gente tá falando da relação aí homem e mulher, porque o homem, na maioria dos casos, ele é mais forte, né? A voz já tem um outro tom. Então, quanto isso pesa na gente, né? As pessoas sempre falam, rotulam, né? Você é uma mulher de coragem, uma mulher forte. Mas é que a vida não dá outra opção para você esmorecer, não tem essa. Então, assim, claro, você tem filhos, você tem um emprego, você tem sua casa, e a gente se divide, se multiplica nessas funções. E muitas vezes, mesmo nessas funções cotidianas, né? A gente vê aquela violência e aí a gente se cala, e aí a gente passa por aquilo, e aí vai passando, e chega uma hora que você fica taxada como isso, aquilo, porque é óbvio, o grau de estresse já está lá em cima. Então eu acho que o feminismo e a gente estar num coletivo é muito isso, é trocar essas experiências, é não permitir a falta de respeito, né? E saber que a gente tem um espaço, que a gente quer igualdade, né? E indicar também essa rede de apoio, né? Que algumas coisas, inclusive sobre rede de apoio, pelo menos assim, não é em todo lugar que funciona. Às vezes tem o nome de rede de apoio, mas ali na hora, efetivamente, a coisa não acontece. E aí eu acho que o grupo também, uma sugestão, se é que não acontece, também cobrar dessas instituições que fazem parte dessa rede de apoio. E eu acho que isso está surgindo assim com uma força, porque o que nos uniu foi a dor. Então, assim, ou é a dor ou é o amor. Teoricamente, o amor, né? Teoricamente. Mas o que nos uniu nesse momento foi essa dor. Porque, assim, quando se coloca fogo em um ser humano, ali no caso foram que dois. Foi o caso desse assunto do feminicídio que aconteceu. Dói em mim, dói em você, porque você imagina, né? Foi gritante, foi uma coisa... Só pra gente contar um pouquinho dessa história. Duas mulheres, amigas, né? Amigas estavam dentro da casa de uma delas e já era o ex-namorado, já era o ex-companheiro, não era namorado não, era o ex-companheiro, viveram juntos e tal. Quer dizer, e ele provavelmente bateu a porta. E mesmo sendo um ex-companheiro, e sabe-se lá o que aconteceu, porque a vida íntima, né, não cabe a gente, mas essa mulher abriu a porta para dar mais uma chance. Uma conversa. E foi quando ele usou de violência e acabou colocando fogo nessa casa, e as duas vieram a óbito, né? Depois faleceram. Então, assim, é muito triste, muito doloroso, e aí... Se tá precisando de ajuda, o lance é gritar. Como é que funciona o lance desse grupo? Vocês se falam ali pelo WhatsApp, marcam alguns encontros? Nós temos encontros em Lumiar e aqui no centro. De Nova Friburgo. Por enquanto, o espaço, né, o grupo LGBT, Hannah Suzarte, está cedendo uma sala para a gente se reunir. Que é ali pertinho da prefeitura municipal da cidade. Na antiga rodoviária, né? A gente se reúne lá. Em Lumiar, a gente vai revezando os lugares de acordo com a possibilidade do espaço. E a gente está se reunindo exatamente desde outubro.
Nós fizemos os 3 primeiros atos e daí surgiu a ideia. E aí a demanda é muito grande, porque todo mundo quer informação. Então a gente se reúne, quando o pessoal de Lumiar pode vir aqui, vem, quando... E vocês convidam algumas pessoas dessas redes para falar? A gente tem feito leitura de alguns livros, né? Basicamente livros feministas, para a gente ter uma noção. A gente tem feito, quando tem um assunto, né, alguma coisa que está em voga, que naquele momento precisa ser discutido, a gente discute sobre aquele tema específico. E que direcionamento pode dar também? E a ideia a gente ter vários apoios, exatamente isso que você falou, da gente reunir os grupos que já existem e o poder público, né, a gente reunir para encaminhar essa mulher. Né? Porque tem ações. Se a gente vê, a gente acha que é uma cidade... Nós temos a certeza que Friburgo é uma cidade muito conservadora, mas tem ações. Os afins se encontram. E aí a ideia é o grupo ter uma solidez maior para a gente encaminhar essas mulheres para os devidos destinos, o que vai ser feito, né? E você percebe, assim, que as mulheres têm procurado mais? Porque, de vez em quando, eu fico sabendo nas redes sociais que vai ter alguma ação. Isso você sente que tem mais adesão das mulheres? Porque as mulheres, até para participar desses movimentos... Eu particularmente, né, que já estou na estrada há algum tempo, eu acho que ainda tem uma dificuldade da mulher chegar. Mas, por outro lado, elas estão denunciando mais e elas vêm caladas, mas elas estão se chegando. No primeiro momento, de repente, escutam mais. Exatamente. No segundo, pensa se vai falar. No terceiro, se bobear, fala. Só temos que tomar cuidado para não ser tarde. Essa é a questão, né? Uma escala de violência, né? E que a gente sempre fala muito disso, que é para estar alerta mesmo, né? Porque aquela coisa de não usa esse batom, não quero você com uma saia curta. Essa roupa tá Vamos estranha, começar a olhar, né? Vamos começar a entender o que é isso, né? Porque essa violência é muito sutil, né? Mas ela está implícita no cotidiano. Eu acho que a partir do momento que não faz bem, da forma como chega para você, mulher, tem alguma coisa errada, né? Ou você vai procurar uma ajuda para saber por que isso, porque pode ser um trauma às vezes. A gente vai mais a fundo, né, Romina? A gente que conversa muito sobre isso. Então, assim, às vezes é realmente uma coisa da sua criação que não necessariamente vai repetir no seu relacionamento, mas de qualquer forma, é o momento de buscar ajuda. A gente está aí, começando 2020, querendo, torcendo, trabalhando para que esses números caiam. Né? A gente está falando de Nova Friburgo, então assim, vamos torcer que aqui também Nova Friburgo. Vem carnaval aí, que esse vídeo vai entrar antes aí do carnaval, então assim, vem o carnaval. Se proteja, né, Romina? Quais são umas dicas assim que você daria como militante, como a Romina, cidadã militante? Primeiro é essa coisa mesmo que ficar muito atenta ao seu lugar de trabalho, né, ao que te pedem para fazer, ao quanto, como você ganha sua hora extra. Um exemplo, né? Isso eu estou falando de trabalho. Mas no dia a dia, né? Como é que o mecânico, quando você leva seu carro, te trata? O que ele faz para consertar seu carro? Será que é a mesma coisa? Vamos começar a prestar atenção nessas coisas banais, que na verdade a gente vê que não é. Mas assim, a relação que o diretor da escola do teu filho tem contigo, como é que ele te trata, como é que ele trata o seu companheiro, na fila do banco, né? A roupa que você está usando, o que te chama a atenção, esses assovios, essas coisas de elogios na rua gratuitos. Vamos começar a prestar atenção, vamos começar a questionar, vamos falar, vamos perguntar se a gente gosta, se a gente quer. Porque ninguém tem esse direito de invadir a tua privacidade, porque você está com batom vermelho e você... Olha, né, esse batom não é para andar assim. Ou a roupa, colocou uma roupa mais decotada e não, mas ela provocou, então pode... Tem assim, uma desculpa vinda, né, geralmente de algum homem. Mas alguma coisa tem aí. Aconteceu isso, mas ela deu motivo. E uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, nós mulheres, é a questão do que a gente está falando da outra mulher, né?
Também. Então, por exemplo, você sai de um relacionamento, o cara tem uma outra pessoa, uma outra mulher, e aí você fala, agora ela vai ver, vai passar por tudo isso. Não, vamos combinar, se não foi bacana, vamos falar com essa mulher, olha, não foi bacana, entendeu? Aconteceu isso, olha, ele fez isso, entendeu? Essa competitividade tem que ser parada. A gente tem que agora olhar o mundo com a sororidade. Bom, eu vou estar alerta, eu vou, né? Essa união de mulheres. E a troca de experiências, que eu acho que, assim, lógico, o trabalho terapêutico é super, mega importante, mas essa troca de experiência, onde você se identifica com alguma coisa que aconteceu, a receita, não tem receita de bolo, mas, assim, tem alguma coisa que aconteceu com a Romina, que eu falo, puta, parece que tem alguma coisa próxima acontecendo comigo. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso me comportar? Enfim, vamos procurar saber, né? Obviamente que a gente está falando de gente, né? De humanos. Então, né, o comportamento é muito vasto, né? Então, exige muita coisa, criação, caráter, né? Mas existem coisas que a gente tem que estar alerta. Se não foi bacana com a minha amiga, poxa, será que vai ser bacana comigo? Né? O que essa mulher está querendo fazer? Não é, ela está vivendo a vida dela e se apaixonando, e a gente também. Mas vamos ficar atenta, vamos olhar essa relação, vamos parar de questionar e ouvir um lado, ouvir o outro, mas vamos dar atenção à mulher, vamos ouvir a mulher, né? Romina, vou fazer o seguinte, se você me permitir, vou deixar o seu número do WhatsApp aqui em comentários. Vou colocar alguns links das redes de apoio que eu tenho conhecimento, até foi um material que recentemente eu consegui na praça, para fazer parte, para ampliar aí essa rede, porque tem outros temas importantes para serem tratados, muito vasto, né? E a questão da AIDS, que você chegou a comentar. Principalmente aqui no grupo, a questão das mulheres em presídios, que a gente não fala, né? A gente não acha que tem mulheres presas, né? E essa questão, assim, é tudo muito amplo. Então a gente vai caminhando devagar, mas eu tenho certeza que essa união de nós, eu estou dizendo de nós porque eu vivo aqui, né? Tenho uma filha que eu estou tentando fazer com que ela seja empoderada e não passe por tantas coisas que a gente acaba passando. E eu acho que essa força que veio, eu acho que isso agora é para a vida toda, né? A gente vai passando. Por isso os jovens também entrarem, as mulheres. Agora também, esse grupo é fechado para as mulheres participarem, ou os homens que tem essa consciência e respeito, podem também? Não, o grupo é para mulheres. Só para mulheres. O grupo é para mulheres, né? Obviamente que a gente se relaciona com homens, cada uma, eu acho que vai mas a gente quem precisa da voz agora somos nós, né? Então a gente tem esse coletivo exatamente por isso, porque a gente está sem voz na sociedade. Então o grupo é direcionado às mulheres. Quem sabe num outro momento, muito próximo, eu vou torcer para isso, que os homens possam estar junto nisso, para não ter tanta diferença. Eu sou assim, né? Eu estou sempre vislumbrando. Não, eu acho. E assim, isso é muito bom porque, assim, na verdade, a gente está ensinando, entre aspas, né, obviamente, a gente está empoderando as mulheres, fortalecendo. Então, obviamente que agora o nosso foco são as mulheres, né? No futuro aí a gente não sabe. Então tá bom, Romina, gratidão por você ter vindo aqui na rede, dividir esse tema. Lógico, isso aqui rende muitos outros quadros na Rede com Sheila, mas a gente começar assim, meio que cutucando 2020, vamos ter força, empoderar mesmo, e nós somos bonitas, somos fortes, e é isso, a gente precisa pisar firme, não deixando de ser mulher e feminina não, mas tem que estar, bem forte e resistente, e contando uma com as outras. Então, gratidão, Romina. Obrigada. A gente continua se falando e eu deixo então o seu contato para ver se eu de alguma forma consigo ajudar aí para fortalecer também. Com certeza, toda ajuda é bem-vinda, tá bom? Né? Gente, um beijo, gratidão aí por ficar com a gente, tá bom?